Você já tentou imitar o sotaque ou a ginga de um artista que admira? Talvez tenha tentado uns passos de samba desajeitados para fazer seus amigos rirem, ou postado um vídeo nas redes sociais gritando um bordão de um jogador de futebol. Para muitas pessoas ao redor do mundo, esse tipo de brincadeira é o ponto de partida para aprender uma nova língua. Mas para a mulher que vamos conhecer, Emily, a história era diferente. Moradora do Reino Unido, ela se apaixonou pela cultura brasileira por causa de um filme que assistiu quando criança. O som da música, as palavras dos personagens, a cadência de uma língua que soava como canção. Ela amava apenas a beleza sonora do português e passou anos estudando por conta própria. Nas redes sociais, ela fazia parte de uma comunidade de gringos apaixonados pelo Brasil, compartilhando seu aprendizado com amigos do mundo todo. Cada curtida, cada comentário em suas postagens, era uma pequena dose de felicidade em sua rotina. Até que um dia, um comentário de um usuário brasileiro apareceu. Uma única frase. E essa frase mudaria sua vida para sempre. Aquela mensagem a levou a uma percepção crucial. O português que ela estava aprendendo não era o português de verdade. Como os brasileiros realmente usam sua língua? Com essa pergunta em mente, ela começou a encarar o idioma com uma seriedade que nunca tivera antes. Meses depois, sua vida foi transformada por um programa de televisão, um documentário sobre uma única palavra portuguesa de 7 letras. Quando ela finalmente compreendeu o verdadeiro significado dessa palavra, o que sentiu? E como essa descoberta impactou pessoas ao redor do mundo? Vamos testemunhar agora a sua surpreendente jornada de transformação. Nos subúrbios tranquilos de Londres, em uma rua ladeada por casas de tijolos idênticas e jardins bem cuidados, vivia uma jovem chamada Emily Walters. Aos 26 anos, a inglesa passava a maior parte de suas noites em seu pequeno apartamento, com o rosto iluminado pela tela de seu computador. O quarto de Emily era um santuário, um universo particular que contrastava com a cinzenta monotonia londrina. As paredes, em vez de quadros ou espelhos, eram decoradas com cartazes de lendas do futebol brasileiro, como Pelé e Garrincha, congelados em momentos de pura magia. Havia um mapa do Rio de Janeiro com os bairros de Lapa, Santa Teresa e Ipanema circulados em caneta vermelha. Em uma prateleira repousava uma coleção de discos de vinil, Tom Jobim, Elis Regina, Chico Buarque. Um berimbau que ela nunca aprendeu a tocar, mas que considerava uma obra de arte, pendia solitário na parede. Todo o cômodo parecia exalar um vago aroma de café brasileiro e nostalgia por um lugar que ela nunca havia visitado. Sua obsessão começara na infância, não com um desenho animado, mas com um filme que ela encontrou por acaso, numa madrugada insone, zapeando pelos canais de televisão. O filme era Orfeu Negro. Não era uma estreia de cinema ou um evento especial. Era apenas uma obra-prima franco-brasileira sendo exibida em um canal de filmes clássicos. Mas para a jovem Emily foi uma revelação. Seu coração foi instantaneamente capturado pelas cores vibrantes do Carnaval do Rio, pelo ritmo hipnótico da bateria da escola de samba e, acima de tudo, pelas melodias assombrosamente belas da bossa nova que permeavam cada cena. Havia um momento em particular que ela jamais esqueceria, a cena em que Orfeu, o protagonista, toca seu violão para o sol nascer sobre a Baía de Guanabara. Naquele instante, Emily sentiu uma sensação estranha e poderosa. Ela não entendia as palavras que ele cantava, mas o som daquela língua, misturado aos acordes do violão, a envolveu como um feitiço. O português soava como uma fórmula mágica, uma língua tecida com música e sol. A partir daquele dia, Emily mergulhou de cabeça na cultura brasileira. Começou a estudar português por conta própria na internet. Assistia a tutoriais no YouTube sobre passos de samba, ouvia playlists de bossa nova por horas a fio, e repetia frases de telenovelas brasileiras que encontrava online. Comprou livros de gramática. Na universidade, enquanto seus amigos escolhiam carreiras em finanças ou direito, ela decidiu se matricular em estudos latino-americanos, um caminho que a todos parecia exótico e pouco prático. Mas ela não tinha dúvidas, seu coração era atraído pelo mundo sonoro e rítmico do Brasil. O português é uma magia sonora, ela costumava pensar. Para ela não era apenas uma língua, mas um som com um poder especial, uma vibração que podia evocar alegria e melancolia ao mesmo tempo. Por isso, ela amava os sons, a musicalidade.
Mas o significado preciso das palavras, a profundidade cultural por trás delas, ainda era um mistério que ela não se preocupava em desvendar. Em suas aulas de português na universidade, ela usava com orgulho as gírias que aprendia em fóruns online. Em uma apresentação para se apresentar à turma, ela se levantou e disse, com um sotaque carregado e um sorriso travesso: "Qual é, galera? Meu nome é Emily, e eu tô na área para quebrar tudo." A sala inteira caiu na gargalhada. Seus colegas a adoravam. Era raro ver uma estudante estrangeira tão genuinamente apaixonada e dedicada. Mas, na verdade, Emily estava apenas fingindo que falava a língua. Ela estava imitando as frases que ouvirá, os clichês que absorvera, embriagada pela sonoridade. Ela não tinha quase nenhuma compreensão do significado exato ou do contexto cultural por trás de suas palavras. Todas as noites, seu pequeno quarto em Londres transbordava de um anseio pelo Brasil. Era uma paixão pura, fervorosa. Mas era um fervor direcionado à beleza superficial. Ela ainda não havia descoberto a alma da língua portuguesa. Emily não fazia ideia de que em sua jornada uma única palavra de 7 letras mudaria tudo. O mundo da internet estava cheio de pessoas como Emily. Em algum lugar do planeta, jovens de diferentes nacionalidades, apaixonados pela cultura brasileira, conectavam-se através das redes sociais. Eles se reuniam sob uma hashtag em comum, Gringo Brasil. Sob essa tag, uma quantidade incrível de conteúdo era gerada diariamente. Alemães, franceses, sul-coreanos, filipinos, pessoas de nacionalidades e origens linguísticas completamente diferentes formavam uma comunidade unida por um idioma em comum que todos tentavam, com mais ou menos sucesso, dominar. O conteúdo das postagens era incrivelmente variado. Um usuário postava um vídeo tentando fazer um drible de Ronaldinho no quintal de sua casa na Alemanha, gritando: "É gol, meu consagrado." Outra usuária da França tentava sambar na sala de estar ao som de um pandeiro imaginário, com a legenda "Segura o tchan, galera." Havia também aqueles que, de forma um tanto anacrônica e quase caricata, tentavam incorporar uma suposta malandragem carioca, uma expressão que para eles era sinônimo de ser descolado e charmoso. Essas performances, muitas vezes exageradas, haviam se tornado uma espécie de linguagem universal para os fãs gringos do Brasil. Tanto quem postava quanto quem assistia participava com um espírito de diversão e camaradagem. Era menos sobre a língua e mais sobre um ritual de pertencimento. Nesta comunidade, a vibe era mais importante que a precisão. A sonoridade das palavras valia mais que seu significado real. Se a gramática estava correta, quase ninguém se importava. O que importava era quão legal você soava ao imitar uma frase de efeito, quão bem conseguia fazer seus amigos virtuais rirem. Era um jogo, uma celebração coletiva. Emily era um membro dedicado dessa comunidade. Ela também postava seus vídeos. Em um deles dedilhava alguns acordes desafinados de Garota de Ipanema em seu violão e dizia para a câmera com uma piscadela: "Esta gringa que vos fala está na batucada hoje, firmeza?" Imediatamente as curtidas começaram a chegar. A seção de comentários se encheu de "arrasou", "mandou bem", "legal demais". Cada like que vinha de um canto diferente do mundo era uma pequena injeção de felicidade. A conexão com pessoas que compartilhavam da mesma paixão, a sensação de pertencimento a uma tribo global, mesmo estando confinada em seu pequeno quarto em Londres. Para ela não havia alegria maior. Ela e seus amigos online costumavam jogar um jogo. Um usuário dizia uma frase de uma música brasileira famosa, e outro tinha que responder com a frase seguinte, e assim por diante. Era uma corrente de letras e melodias que os mantinha conectados. Os versos de Águas de Março se misturavam com os de Construção, criando um mosaico musical que atravessava fusos horários. Nessas horas, todos se sentiam parte de algo maior. Emily estava completamente imersa nesse mundo. Ela realmente acreditava que estava dominando o português. É claro, em algum lugar no fundo de sua mente, ela sabia que aquilo era mais uma brincadeira do que um aprendizado sério. Mas era fácil ignorar essa realidade. E era isso que ela fazia. Dia após dia, ela ria, se conectava e sentia alegria dentro de sua comunidade. A ideia de que seus amigos do outro lado da tela a esperavam fazia com que seu pequeno quarto em Londres parecesse o melhor lugar do mundo, mas ela ainda não percebia o quão superficial era essa felicidade. E o quão profundo era o verdadeiro mundo da língua portuguesa.
O dia em que ela descobriria essa verdade estava muito mais perto do que ela imaginava. Foi em uma tarde de domingo perfeitamente banal. Emily, como de costume, estava checando os comentários em seu último vídeo, verificando se havia novas curtidas, se algum amigo havia deixado uma mensagem divertida. Era seu ritual diário. Naquele dia, como esperado, havia dezenas de comentários. Incrível, hilário, poste mais. Eram todas palavras de incentivo de sua tribo global. Emily sorriu, satisfeita. Mas, no meio de todos os elogios, havia um comentário diferente. Vinha da conta de um usuário brasileiro. A foto do perfil era uma paisagem real do Pão de Açúcar. Ele deve morar no Brasil, Emily concluiu imediatamente. O comentário continha apenas uma frase curta e direta. Esse seu português é meio esquisito, gringa. Só isso. Emily encarou as palavras na tela por um instante. Ela leu e releu várias vezes. Mas não importava quantas vezes lesse, a frase permanecia a mesma. Esse seu português é meio esquisito, gringa. Por um momento sua mente ficou em branco. Em seguida, lentamente, uma onda de emoções diferentes começou a surgir. Insegurança, dúvida, e um pequeno, mas crescente medo. Esquisito? O português dela era esquisito? Emily rapidamente voltou ao seu vídeo, tentando lembrar o que havia dito. Ela se lembrou, malandragem meu chapa, hoje o samba vai comer solto. O que havia de errado com aquilo? Era uma expressão que ela tinha ouvido em um filme antigo. Seus amigos tinham adorado. Tinha recebido dezenas de curtidas. Então, por que um brasileiro de verdade diria que era esquisito? Logo depois, a seção de comentários foi inundada por respostas de seus amigos da comunidade. Não liga pra ele, escreveu um. Esse cara deve ser um velho ranzinza, comentou outro. Sua malandragem é a melhor, garantiu um terceiro. Todos a defenderam. Demonstraram solidariedade. A encorajaram. Normalmente, isso teria sido suficiente. O apoio de seus amigos deveria ter apagado aquele único comentário negativo. Mas para Emily, as palavras fincaram-se em sua mente como um espinho. À noite, antes de dormir, e pela manhã ao acordar, a frase ecoava em sua cabeça. Esse seu português é meio esquisito, gringa. A verdade é que em algum lugar profundo, ela sempre soubera. Sabia que o português que ela falava não era o português real, eram as palavras de personagens, de canções antigas, expressões que não eram mais usadas no Brasil contemporâneo. Mas ela tinha medo de encarar essa realidade. Se o seu português estivesse errado, o que isso significaria? E se tudo o que ela tinha aprendido até agora estivesse fundamentalmente equivocado? E se o mundo que ela tanto amava fosse, na verdade, uma ilusão? Pensar nisso apertava seu peito. Por isso, ela sempre havia se desviado dessa ansiedade. Mas agora não podia mais. Aquele único comentário havia plantado a primeira semente de dúvida genuína em seu coração. Alguns dias depois, Emily estava mais quieta que o normal, sentada sozinha em frente ao seu computador. Ela nem mesmo sentia vontade de abrir suas redes sociais. Revisitava suas próprias postagens, olhava as postagens de brasileiros que seguia. Qual era o significado daquele comentário? Será que seu português estava mesmo tão errado? E então ela começou a perceber. A distância entre o português que ela aprendia em sua bolha online e o português que os brasileiros de verdade usavam no dia a dia era imensa. E quando se deu conta do tamanho desse abismo, o sorriso desapareceu de seu rosto. Uma semana depois daquele comentário, Emily marcou um encontro para almoçar em um restaurante brasileiro recém-inaugurado no centro de Londres com sua amiga Isabela. Conhecida por todos como Bela, Isabela era uma estudante de intercâmbio do Rio de Janeiro, passando um ano na Inglaterra para estudar literatura inglesa. Emily estava ansiosa por essa oportunidade. Era a chance perfeita para testar seu português com uma falante nativa. Se meu português estiver realmente errado, a Bela vai me corrigir, pensou ela, com uma mistura de esperança e apreensão. Naquela tarde, as duas entraram no pequeno restaurante, que cheirava a feijão cozido e pão de queijo quente. Sentaram-se em uma mesa perto da janela e abriram o cardápio. Emily decidiu que aquele era o momento. Ela iria mostrar seu domínio da língua. Olhando para o cardápio, ela viu o rosto sorridente de Bela. Então, com uma voz um pouco mais alta do que o necessário, ela anunciou. Malandragem, minha nobre. Esta feijoada eu a mato no peito. Naquele instante a atmosfera do restaurante mudou.
Os poucos clientes brasileiros nas outras mesas viraram a cabeça em sua direção. A expressão de Bella se transformou. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de incredulidade. Bella uniu os lábios, olhou fixamente para Emily e com uma voz baixa e séria perguntou: "Você está falando sério?" A pergunta atingiu Emily como um soco. Sério? Mas é uma expressão que ouvi tantas vezes. Ela achava que estava sendo perfeitamente autêntica e charmosa. Por que Bella estava com aquela cara? Por que ela faria uma pergunta daquelas? Emily ficou confusa. Sentiu uma onda de vergonha. Os olhares dos outros a incomodavam, mas o sentimento mais forte era o de perplexidade. "O que eu fiz de errado?" ela perguntou, sua voz agora um sussurro. Bella soltou um longo suspiro. Então, com uma voz gentil, começou a explicar. "Emily, matar no peito é uma gíria do futebol. E minha nobre, ninguém fala assim desde, talvez, os anos 50. E malandragem não é só uma palavra para parecer legal. É um conceito cultural complexo, sobre sobreviver com inteligência nas ruas. Usar tudo isso para pedir uma feijoada. Soa muito estranho." Enquanto ouvia a explicação, o coração de Emily parecia afundar. Tudo o que ela tinha aprendido, as expressões que ouvira em filmes antigos, as palavras que compartilhava com seus amigos online. Tudo isso, na verdade, não era compreendido por brasileiros de verdade. Pior, era motivo de riso, palavras de um tempo que já se fora. Bella continuou. "Emily, o português que você está aprendendo não é o português de verdade. É o português dos filmes, das músicas antigas, do mundo dos sambistas e malandros de outra época. Não é a língua que falamos hoje. Para um brasileiro soa incrivelmente artificial." Essas palavras perfuraram o coração de Emily. O que ela estivera fazendo todo esse tempo? O que ela estava aprendendo? Durante o resto do almoço a conversa foi escassa. Bella, sentindo o desconforto da amiga, tentou ajudar. "No português de verdade dizemos assim. Nessa situação, usamos esta expressão." Ela explicou pacientemente. Mas um enorme vazio havia se aberto dentro de Emily. Depois de voltar para casa, Emily deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. Para quem era o seu português? Era para imitar personagens? Para fazer seus amigos online rirem? Não era para, de fato, conversar com brasileiros? Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As palavras de Bella ecoavam em sua mente sem parar. "Você está falando sério?" Aquela simples pergunta foi o gatilho. Algo dentro de Emily havia mudado fundamentalmente. Alguns dias após o incidente no restaurante, Emily tomou uma decisão firme. "Não posso mais continuar assim. Preciso aprender o português de verdade." Naquela noite, ela sentou-se à sua escrivaninha, abriu um caderno novo e começou a fazer uma lista de tarefas. Inscrever-se em um curso online. Comprar livros de gramática. Assistir a vídeos de aulas de português com professores nativos. E o mais importante, estudar a sério todos os dias. No dia seguinte, Emily colocou seu plano em ação. Pesquisou na internet por cursos de português autênticos e encontrou um que parecia confiável, com aulas dadas por uma professora de Salvador, na Bahia. Além disso, comprou vários livros de gramática recomendados para estudantes estrangeiros. Alguns dias depois, sua encomenda da Amazon chegou, e sua escrivaninha rapidamente se tornou uma fortaleza de materiais de estudo. Gramática ativa português para estrangeiros, usos do subjuntivo. Apenas os títulos já demonstravam sua nova seriedade. O curso online acontecia 3 vezes por semana, em horários fixos. As aulas eram individuais por videochamada com sua professora Lúcia. Na primeira aula, Emily estava nervosa. O peso da responsabilidade de aprender a língua de verdade a deixava um pouco tensa. Além do curso, ela descobriu uma série de vídeos no YouTube chamada Português do Dia a Dia, ensinada por um brasileiro que morava em São Paulo. Todos os dias, ela assistia aos vídeos repetidamente. Não eram mais as falas de personagens de cinema, mas as palavras que os brasileiros usam na vida real, como fazer compras no supermercado, como conversar com amigos, como falar com a família. Seus ouvidos, aos poucos, foram se acostumando a essa nova sonoridade, mais real e menos romantizada. Mas o caminho do aprendizado se revelou muito mais íngreme do que ela imaginava. Primeiro, ela se deparou com a complexidade dos tempos verbais, especialmente o temido modo subjuntivo. Havia tantas regras, tantas exceções.
A diferença sutil entre ser e estar, algo que parecia simples, revelou-se um labirinto de nuances culturais. A professora Lúcia explicava com paciência que ser feliz é uma condição existencial, enquanto estar feliz é um estado momentâneo. Ainda mais difícil era entender as nuances. Por exemplo, responder a um pedido com tudo bem versus tá bom. Emily inicialmente pensava que significavam a mesma coisa. Mas Lúcia explicou que tudo bem podia, dependendo do tom, ter uma conotação de resignação, enquanto tá bom era uma confirmação mais direta. Da mesma forma, as expressões pois não e pois é. Uma usada para oferecer ajuda, outra para concordar com uma observação, muitas vezes com um toque de melancolia. A mesma palavra, pois com funções tão distintas. Emily quebrava a cabeça com essas sutilezas. Ela também descobriu que as expressões dos livros nem sempre soavam naturais. Uma frase podia estar gramaticalmente correta, mas na conversa real, o nativo nunca diria daquela forma. Para captar essa naturalidade não bastava estudar. Era preciso ouvir e ouvir conversas autênticas de brasileiros. E acima de tudo, o mais importante era entender a cultura por trás das palavras. Por exemplo, as saudações como bom dia, boa tarde e boa noite não eram meras formalidades. Eram pequenos rituais de reconhecimento do outro, um desejo genuíno de que a pessoa tenha um bom período de tempo. Ou a palavra abraço, frequentemente usada para encerrar e-mails e mensagens. Não era apenas um adeus, mas um gesto de calor humano, uma forma de encurtar a distância física através da linguagem. Quando Emily começou a perceber essas camadas, seu peito se encheu de um sentimento novo. Cada palavra em português tinha uma história, uma cultura, uma emoção embutida. Naquele momento, seu estudo deixou de ser um mero exercício acadêmico. Transformou-se em um diálogo com a própria cultura brasileira. Foi cerca de 2 meses depois de começar seus estudos sérios, em uma noite qualquer. Emily havia acabado de chegar do trabalho e, como de costume, afundou no sofá. A lição do dia já estava terminada. Ela precisava acordar cedo no dia seguinte, então pretendia ir para a cama. Mas, por um impulso, sua mão alcançou o controle remoto da TV. Ela não queria assistir a nada em particular, apenas ligou a televisão por hábito. Na tela apareceu um documentário da BBC. Sendo um canal britânico, as legendas eram em inglês. Emily não tinha muito interesse no que estava sendo transmitido. Mas então, o título do programa a fez sentar-se ereta. The Seven Letter Word, Unlocking Saudade. A palavra de 7 letras, desvendando a saudade. Na tela, a palavra aparecia em destaque, saudade. Essa palavra de 7 letras prendeu a atenção de Emily. Em seus estudos, ela já a havia encontrado várias vezes. Sabia que era uma palavra importante, relacionada a sentir falta de algo ou alguém. Mas o fato de a BBC, um canal tão prestigioso, dedicar um documentário inteiro a uma única palavra, significava que havia algo muito mais profundo ali. O programa começou, e um narrador com uma voz calma e profunda começou a falar. Se fossemos tentar traduzir completamente a palavra saudade para o inglês, talvez precisássemos de mais de 3.000 palavras. Naquele instante, os olhos de Emily se arregalaram. 3.000 palavras? Como uma única palavra portuguesa podia exigir um ensaio inteiro em inglês? O narrador continuou: saudade não é simplesmente sentir falta. É a presença de uma ausência. É a dor da distância, mas também a alegria da lembrança. É uma melancolia doce, uma nostalgia por algo que amamos e que não está mais conosco, mas que continua vivo dentro de nós. Ao ouvir essas palavras, algo estalou silenciosamente no coração de Emily. Então, saudade é isso? Até então ela pensava que saudade era apenas uma forma mais poética de dizer I miss you, uma palavra para usar quando se está longe de casa ou de alguém querido. Mas o significado que o documentário explicava era infinitamente mais complexo e profundo. Saudade não era apenas uma palavra de despedida ou de lamento. Era uma filosofia. Era a aceitação de que a perda e a distância fazem parte da vida, mas que o amor e a memória persistem. Havia uma força silenciosa na tristeza, uma vontade de carregar o passado não como um fardo, mas como uma parte querida de quem se é. Uma espiritualidade profunda estava contida naquelas 7 letras. O programa explorou ainda mais o contexto. A origem da palavra, sua conexão com a era das grandes navegações portuguesas, quando marinheiros passavam anos no mar, sentindo uma profunda saudade de sua terra e de seus amores.
Sua forte presença na música, especialmente no fado português e na bossa nova brasileira. A maneira como os brasileiros lidam com a vida, com uma mistura de alegria e uma subjacente melancolia. As imagens mostravam paisagens brasileiras. O crepúsculo sobre a praia de Ipanema, as ruas de paralelepípedos de Paraty na chuva, o vasto silêncio da Amazônia. Em meio à natureza e à vida cotidiana, o documentário mostrava como os brasileiros cultivaram a palavra saudade como parte de sua identidade. Em frente à tela, Emily chorava silenciosamente. Aquela palavra que ela já tinha ouvido tantas vezes, em tantas canções, em tantas legendas de fotos. Aquela palavra continha um universo de significado que ela jamais imaginara. Uma filosofia tão bela, tão humana. As últimas palavras do narrador ecoaram na mente de Emily. Saudade é a prova de que amamos. É a dor que confirma a profundidade do nosso afeto. Aceitar a saudade não é se render à tristeza, mas honrar o que foi e o que continua a ser importante para nós. É a essência da alma brasileira, que sabe sorrir com os olhos cheios de lágrimas. Naquele momento, Emily percebeu todas aquelas canções de bossa nova que ela amava, com suas melodias melancólicas e letras poéticas. Ela nunca as havia compreendido de verdade. Mas agora, pela primeira vez, ela podia sentir sua profundidade. A emoção foi tão avassaladora que a deixou tremendo. Mesmo depois que o programa terminou, Emily permaneceu sentada em frente à TV por um longo tempo. Ela não tinha forças para se mover, nem para pegar o controle remoto. Em sua mente, ela repetia a palavra como um mantra. Saudade, saudade, saudade. Naquelas 7 letras havia séculos de história. Naquelas 7 letras havia a beleza da impermanência. Emily finalmente havia tido seu verdadeiro encontro com a língua portuguesa. Naquela noite, Emily não conseguiu dormir. Deitada na cama, seus olhos permaneciam abertos, sua mente em um estado de agitação febril. As palavras do narrador do documentário se repetiam em um loop infinito em sua cabeça. Ela se levantou, foi até sua escrivaninha e ligou o computador. Precisava saber mais sobre o programa, mais sobre a palavra saudade. Um impulso incontrolável a movia. Ao pesquisar na internet, encontrou dezenas de artigos e comentários de espectadores. O programa mais emocionante que já vi na vida. Minha visão da vida mudou depois de entender o que é saudade. Senti a beleza da cultura brasileira de uma forma que nunca havia sentido antes. Comentários como esses vinham do mundo todo. Emily percebeu que não estava sozinha em sua emoção. Pessoas de todos os cantos do planeta estavam sendo tocadas por aquela única palavra. Em seguida, ela começou a ler ensaios e poemas sobre o tema da separação e da memória na cultura brasileira. A despedida de um amor, a saudade da terra natal, a memória da infância. Em muitos desses textos, uma ideia se repetia: a beleza da aceitação. Na cultura brasileira, a despedida não era sobre lutar contra a perda, mas sobre aceitá-la com dignidade. Não era sobre lamentar, mas sobre guardar com carinho. Não sobre prender o outro, mas sobre abençoar seu caminho. Essa nobreza na dor era, segundo os autores, a estética da despedida brasileira. Emily se lembrou das cenas dos filmes e das letras das músicas que tanto amava. O herói que parte em silêncio para proteger sua amada. A canção sobre um amor perdido que é lembrado com carinho, não com amargura. As imagens de pessoas acenando adeus em uma estação de trem, com sorrisos tristes, mas serenos. Até então ela via essas cenas e sentia que eram bonitas ou emocionantes. Mas agora, pela primeira vez, ela entendia a origem desse sentimento. Era o respeito pela forma como aqueles personagens aceitavam seus destinos. Não resistindo, mas abraçando. Não se afogando na tristeza, mas seguindo em frente com graça. Era uma profunda empatia por essa atitude. Emily desligou o computador e voltou para a cama. Mas desta vez, seus pensamentos eram diferentes. Ela fechou os olhos e imaginou as cenas das canções de Tom Jobim. Os olhares trocados entre amantes que se separam. Não há palavras, mas naquele silêncio, tudo é dito. Eu te amo, e é por isso que te deixo partir. Parecia uma contradição, mas na verdade, era a mais alta forma de amor. Saudade, ela sussurrou para si mesma no escuro. Naquela palavra, não havia raiva, não havia desespero. Havia apenas uma aceitação calma e profunda. A coragem de aceitar as inúmeras despedidas da vida. A força para deixar o passado ir a fim de avançar para um novo estágio. Tudo isso estava contido naquelas 7 letras.
Ela sentiu seu peito se encher com a beleza daquela filosofia. Na manhã seguinte, Emily acordou cansada, mas era um cansaço bom. O tipo de exaustão agradável que vem depois de uma profunda reflexão. Enquanto tomava seu café da manhã, ela organizava os pensamentos da noite anterior. A palavra saudade era muito mais complexa e profunda do que ela jamais imaginara, e ela finalmente conseguirá vislumbrar sua verdadeira essência. Essa percepção mudou algo fundamental dentro dela. O português não era mais apenas um idioma. Era uma cultura, uma filosofia, um modo de vida. Naquele dia, durante seu tempo de estudo, Emily se debruçou sobre seus livros com uma reverência renovada. Ela tentava sentir o significado por trás de cada palavra, a história por trás de cada expressão. O encontro com a palavra saudade havia provocado uma mudança silenciosa, mas definitiva em sua vida. Emily não conseguia guardar aquela emoção só para si. O que ela aprendeu com o programa da BBC, o verdadeiro significado da palavra saudade, e a beleza da cultura brasileira que sentiu através dela. Ela precisava compartilhar isso com alguém. O impulso era irresistível. Algumas noites depois, Emily sentou-se em frente à sua câmera. Desta vez, não havia poses engraçadas nem gírias forçadas. Com uma expressão séria e sincera, ela começou a falar. Oi, pessoal. É a Emily. Hoje eu tenho algo importante para dizer. Lentamente, ela contou sua jornada de aprendizado. Como se apaixonou pelo Brasil por causa de um filme, como brincava na comunidade Gringo Brasil, como começou a aprender o português de verdade e, finalmente, como encontrou a palavra saudade através do documentário da BBC. Eu estou me aposentando do meu português malandro, ela disse, e sua expressão era de pura seriedade. De agora em diante, quero aprender o português de verdade. Quero aprender a alma da língua portuguesa. Ela mostrou seu caderno para a câmera. Nele, a palavra saudade estava escrita com uma caligrafia cuidadosa, cada letra desenhada com intenção e sentimento. Abaixo da palavra, ela havia colado uma captura de tela do documentário. Eu quero que todos vocês saibam o quão profundo é o significado desta palavra, ela disse. No final do vídeo, Emily pronunciou a palavra lentamente, saudade. Sua voz não continha mais o tom de brincadeira de antes. Havia apenas uma ressonância calma e sincera. Quando publicou o vídeo, Emily sentiu um pouco de ansiedade. Será que as pessoas iriam gostar? Iriam rir? Ou será que essa sinceridade seria compreendida? Sua ansiedade, no entanto, foi rapidamente dissipada. Poucas horas após a publicação, uma avalanche de notificações começou a chegar em seu smartphone. O número de curtidas disparou. A seção de comentários foi inundada com novas mensagens. Emocionante. Chorei aqui. Essa mensagem é muito importante. Eu também quero reaprender o português com mais seriedade. Minha visão da vida mudou depois de saber o significado de saudade. Obrigada por fazer este post. Os comentários vinham de todo o mundo. Da Alemanha, da França, do Brasil, das Filipinas. Mensagens de pessoas que, como ela, amavam a cultura brasileira e estavam aprendendo o idioma, começaram a se acumular. Havia também mensagens de usuários brasileiros. Emily, obrigado por esta mensagem. Como brasileiro, fico muito feliz. Se tiver a oportunidade, venha visitar o Brasil e sentir a saudade na pele. Ao ler aquele comentário, os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Antes, ela brincava com seu português gringo. Seu objetivo era fazer as pessoas rirem. Mas agora, sua mensagem sincera estava tocando os corações de pessoas ao redor do mundo. E estava sendo incentivada pelos próprios brasileiros. Essa sensação trouxe a Emily uma alegria muito mais profunda do que qualquer número de curtidas. Ela rolou a tela, lendo cada comentário, e percebeu uma tendência. Pessoas de todo o mundo estavam se identificando com sua descoberta. Estavam valorizando a importância de conhecer o verdadeiro significado das palavras. Estavam apoiando a transição de uma brincadeira superficial para um aprendizado genuíno. Estavam compartilhando da alegria de amar uma cultura de verdade. Naquele momento, Emily sentiu que seu aprendizado individual estava conectado com pessoas do mundo inteiro. Naquela noite, ela fez uma nova postagem, compartilhou o link do documentário da BBC e escreveu: pessoal, assistam a este programa, e sintam o quão bonita é a palavra saudade. A postagem também se espalhou rapidamente.
A hashtag #WhatIsSaudade, o que é saudade, se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo. Em várias plataformas de mídia social, discussões sobre a palavra começaram a surgir. Emily ficou maravilhada e grata por ter sido o ponto de partida desse movimento. A jornada dela, que começou com uma caricatura, estava agora entrando em um novo e profundo estágio. Enquanto a repercussão nas redes sociais crescia, a vida diária de Emily passava por uma grande transformação. Antes, havia um certo senso de obrigação em seus estudos de português, mas agora era diferente. Ela sentia um amor genuíno e profundo pela língua. Todas as noites, ela se sentava à sua escrivaninha e abria o caderno. As páginas se enchiam com as palavras em português que ela aprendia, mas não era mais um mero exercício de gramática. Era um momento para sentir a alma de cada palavra enquanto escrevia cuidadosamente cada letra. Obrigado. Enquanto escrevia essa palavra repetidamente, Emily pensava: esta palavra transmite gratidão. Mas não é só isso. É reconhecer a existência do outro, expressar a alegria pela presença de alguém. Essa profundidade estava contida naquelas 7 letras. Bem-vindo. Ao escrever essa palavra, seu coração se enchia de calor. Esta é uma palavra para acolher alguém importante que chega. É um encorajamento silencioso para alguém que enfrentou o mundo lá fora. É mostrar o quanto essa pessoa era esperada. Esse sentimento estava contido naquelas 8 letras. Saudade. Ela escreveu essa palavra de novo e de novo. Para ela não era mais uma simples palavra sobre sentir falta. Era uma mensagem filosófica, uma expressão de como encarar a vida. A forma como os portugueses e brasileiros de séculos atrás aceitavam a separação, todo esse pensamento fluía para dentro daquelas 7 letras. O caderno de Emily era um registro dessa jornada. Todas as noites, as marcas de seu encontro com cada palavra ficavam impressas no papel. As letras que ela desenhava contavam a história de seu aprendizado. Um dia, Emily pegou um livro. Era uma coletânea de poemas de Carlos Drummond de Andrade. Não era uma tradução, era o texto original em português. Antes, quando ela tentava ler, as palavras pareciam dançar na página. Ela não entendia nada, mas agora, era um pouco diferente. Ela começou a virar as páginas lentamente. Levava tempo para ler cada verso. Havia muitas palavras que ela não conhecia, mas esse tempo era, para ela, agradável. Ela podia quase ouvir a voz do narrador, podia sentir as emoções dos personagens. Ela não conseguia entender tudo como antes, mas agora podia sentir a atmosfera da poesia. A cada página virada, ela encontrava novas palavras, cada uma com uma textura diferente. Por que o autor escolheu esta palavra? Que sentimento ele quis transmitir com esta expressão? Ela avançava na leitura pensando nessas coisas. Não era mais uma simples leitura, era como ter um diálogo com a cultura brasileira. Era sentir, através das palavras, o mundo que os brasileiros viam, as emoções que sentiam. Em outro livro que pegou emprestado da biblioteca havia uma explicação sobre a relação do brasileiro com a natureza. A forma como a poesia descrevia a chuva de verão, o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros. Emily, lendo aquele livro, sentiu o quanto o país valorizava seus ciclos naturais. Encontrar as mudanças da vida nas mudanças das estações, sobrepor as emoções humanas aos movimentos da natureza, esse fundo cultural estava profundamente enraizado em cada palavra do português. Ela começou a anotar em seu caderno palavras relacionadas às estações. Palavras de primavera, de verão, de outono, de inverno. Como as expressões em português mudavam com cada estação. No canto da página, ela até desenhava pequenas ilustrações para representar cada estação. Todos os dias, ela se encontrava com o português dessa forma, entendendo as palavras ao escrever as letras, sentindo a cultura ao entender as palavras, a cultura se tornando uma nova parte de si mesma ao senti-la. Nesse ciclo, Emily aprofundava pouco a pouco sua compreensão do Brasil. Sua professora do curso online, Lúcia, também notou sua mudança. Emily, seu português mudou. Não é mais apenas correto, agora tem alma. Ao ouvir essas palavras, Emily sorriu suavemente. Era exatamente isso que ela buscava. Falar português corretamente era importante, mas mais importante ainda era colocar o coração nas palavras. A figura de Emily, escrevendo à noite em sua escrivaninha, não era mais a de uma estudante imitando personagens. Era a personificação do próprio aprendizado, de alguém que ama uma língua e uma cultura e busca sua profundidade. Meses se passaram.
Emily estava sentada no canto de um café tranquilo. Da sua mesa perto da janela, ela podia ver a movimentação das ruas de Londres. À sua frente, um livro estava aberto. Era a edição em português de um dos seus romances brasileiros favoritos que antes só lera em tradução. O texto original. Ela sempre soube da existência desse livro, mas nunca tivera coragem de lê-lo. Será que meu português é bom o suficiente para entender de verdade? Essa insegurança a impedia, mas agora era diferente. Ela começou a virar as páginas silenciosamente. As conversas dos personagens soavam em seus ouvidos. As paisagens do Brasil onde a história se passava flutuavam em sua mente. Era uma forma de ler completamente diferente. A antiga Emily estaria desesperadamente procurando o significado de cada palavra no dicionário. Teria esgotado sua concentração tentando entender a estrutura gramatical. Mas agora era diferente. Ela seguia o fluxo da história, absorvendo os sentimentos dos personagens, virando as páginas. Havia palavras que ela não conhecia, mas, pelo contexto, ela conseguia inferir o significado geral, e ela percebeu que sua capacidade de inferência estava bastante precisa. A cada página, ela mergulhava mais fundo no mundo daquela história. O conflito do protagonista, a gentileza da heroína, os sonhos dos personagens secundários, tudo era expresso naquelas palavras. Através do português, seus corações chegavam até Emily. Finalmente, ela chegou à última cena da história. A cena em que o protagonista e a heroína se despedem para sempre. Era uma cena que ela já tinha visto muitas vezes, mas sempre na versão traduzida. Agora, ela estava lendo as palavras que o autor realmente escreveu. A heroína sussurra uma única palavra: adeus. Mas em seguida, com um olhar que continha um universo de sentimentos, ela acrescenta, quase inaudível: que saudade que eu já sinto. Naquele instante, o peito de Emily se aqueceu. Antes, ela teria passado por essa frase sem dar muita atenção. Mas agora era diferente. A resignação contida naquela despedida, a filosofia por trás da palavra saudade, o peso de séculos de história. Ela podia sentir tudo. Lágrimas se formaram em seus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de profunda emoção. Lágrimas de gratidão. A gratidão por ter conseguido chegar ao verdadeiro significado daquelas palavras, por ter conseguido entender a verdadeira alma daquela história. Esse sentimento de gratidão a preenchia silenciosamente. Ao fechar o livro, Emily ficou olhando para fora. A paisagem de Londres estava tingida pelas cores do pôr do sol. Naquele momento ela pegou seu smartphone, preparou-se para gravar um vídeo, uma nova mensagem para postar em suas redes sociais. Mas antes, ela respirou fundo. Sorriu para a câmera, um sorriso gentil. Um sorriso que continha tudo que ela havia aprendido. Oi, pessoal, sua voz era calma. O tom brincalhão de antes havia desaparecido. Eu consegui terminar de ler um romance na versão original em português. Não a tradução, o original. Ela mostrou o livro que acabará de ler para a câmera lentamente. Na última página, na cena em que a heroína diz saudade. Eu não consegui parar de chorar. Sua voz estava embargada de emoção, mas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de gratidão. A alegria de ter conseguido entender esta história, estas palavras, em português. Ela olhou para a tela e continuou: um dia eu quero sentir essa saudade em algum lugar do Brasil de verdade. Depois dessas palavras, ela disse, em um português claro e sincero: esse é o meu próximo sonho. Sua voz não continha mais traços de malandragem ou gírias forçadas. Havia apenas o desejo silencioso e sincero de uma estudante que ama uma língua. Depois de postar o vídeo, Emily guardou o telefone. Dentro do café, ela abriu o romance novamente. Releu a última página. Repetiu a palavra saudade em seu coração. A palavra não era mais apenas sobre despedida. Tornou-se uma palavra para expressar sua gratidão por tudo que aprendeu. O amor pela cultura brasileira que começou com um filme, a percepção que nasceu de um encontro com Bella, a emoção que sentiu com o programa da BBC e o esforço que dedicou todas as noites ao seu caderno, tudo estava resumido naquela única palavra. Em um pequeno café em Londres, uma jovem estava completamente envolvida pelo universo da língua portuguesa. Naquela noite, na última página de seu caderno, Emily escreveu saudade mais uma vez, com o maior cuidado que já tivera. Com o máximo de sentimento que podia reunir. Como se estivesse carregando séculos de história, como se estivesse expressando todo